A gestão, entender as suas regras de negócios, e para isso o nosso regional convidou e gentilmente foi atendido, né, pela Corregedoria do TST, que nos disponibilizou aqui a presença do senhor Marco Aurélio, que é da 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, e o senhor Newton, que é da área de TI do TST. Então, convido os dois para compor aqui a mesa, para que nós possamos começar o nosso curso de hoje. Bom dia a todos. Vou deixá-los aqui. Eu vou para ali, que é para poder também aprender, que eu estou aqui para aprender. Bom, bom dia. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou diretor de secretaria da 6ª Vara de Brasília e membro do Comitê Nacional do Sistema e Gestão. Em primeiro lugar, só um registro, a doutora Maria Regina, que é desembargadora do TRT da 10ª e presidente do comitê, pediu que levassem aos responsáveis pelo evento, né, a satisfação do comitê em ter sido convidado para participar desse treinamento. E dizer que o ministro Brito também, que recente, quer dizer, deve estar próximo à vinda dele, né, para a correição, também está muito esperançoso, né, do trabalho que a gente vai desenvolver aqui com os senhores e que esse trabalho reflita efetivamente em consistência de dados e estatística do sistema de gestão. Newton, só uma correção, o Newton é da CETIM, da área de informática, mas é do TRT também, da 10ª região. Da 10ª região. Então a gente tá, não sei se tem um microfone sem fio para falar sentado aqui. Não sei se... Não tem. Eu tenho que ficar ali. Você quer mexer lá? Então, só você apresentar aqui, né? Prazer, tudo bom? Eu sou Newton, sou da 10ª região, trabalho com informática, mas mesmo também era chefe da área de desenvolvimento de sistemas judiciários. Então, tanto no nosso legado SAP 1, né, que é do primeiro grau, quanto o SAP 2, foi desenvolvido pela gente lá. São soluções caseiras. Então, eu conheço assim, bastante do sistema. E já estou há bastante tempo no tribunal, a gente acompanhou toda a evolução que a gente vai contar para vocês aqui, o histórico. Então, assim, fiquem bastante à vontade para perguntar, questionar e a gente conversar. No período da tarde, o que a gente pretende? Mostrar os erros de validação de vocês. Nesse momento, a gente pretende mostrar para vocês aonde está o erro. Se é um erro de TI, se é um erro de lançamento, se é um erro no select, né, na forma de capturar os dados. Então, assim, eu acho que vai trazer bastante informações para vocês, talvez algumas novas, outras nem tanto, mas o nosso intuito é reforçar mais essa preocupação com os dados, ok? Bom, então vamos lá, né? Os senhores, alguém aqui já acessaram o sistema de gestão para coleta de dados, conseguem navegar, tem dúvidas com relação à navegação? Eu queria saber, assim, a grande maioria, né? Porque alguns responderam que já, mas eu não vi. Vamos levantar o dedo? Quem trabalha no sistema de gestão consegue navegar no sistema de gestão? Então, são 3 pessoas que levantaram o dedo, né? Então, é muito pouco, né? Mas é muita gente, Nilton. Eu com certeza, na hora que chegar na fila de trás, eu já esqueci o nome da frente aqui. Aí não vai... Gabinete. Quantos representantes de gabinete? Grande maioria. Pessoal de estatística. Dos órgãos julgadores, turmas e pleno. Ótimo. A maioria Distribuição, precatório também. É lá no primeiro grau, né? Bom, que bom. Eu costumo dizer o seguinte, a gente está trabalhando muito mais com dados de legado do que dados de PJE.
Até porque os dados de PJE ainda não passam, quer dizer, estão passando agora por um processo de validação, onde você já consegue identificar os erros, existem relatórios de erros de dados do PJE, mas o que valida, o que rejeita ou aprova a estatística é tão somente dados de legado, ou seja, processo físico, né? E a gente fala o seguinte, qual é a grande diferença entre o processo físico e o processo eletrônico? Se perguntarem para mim na 10ª região, eu considero o nosso sistema de legado infinitamente melhor do que o sistema PJE. Em termos de funcionalidades, de módulos que a gente consegue carregar, que a gente consegue desenvolver, independentemente do sistema principal. O que não acontece com o PJE, que é um sistema recente, e eu confesso a vocês, depois que eu ingressei no PJE, mesmo com todas as dificuldades, eu não quero voltar mais para o físico. Eu prefiro continuar no PJE, mesmo com essas deficiências. Por quê? O nosso sistema, nós somos informatizados desde 1990. Então, no evento que nós fizemos na 10ª região, nós perguntamos para os servidores, quem está satisfeito com o sistema legado? Completamente satisfeito com o sistema legado. Ninguém levantou a mão, porque as pessoas ainda tinham necessidade de melhorias no sistema legado. Ou seja, desde 1990 até hoje, ainda tinham necessidade de aperfeiçoamento do sistema legado. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para o PJE, porque é um sistema recente, né? Então, quer dizer, quanto tempo já se passou, né? E a gente já viu algumas melhorias em sistema, mas imagine daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, como seria, como vai estar funcionando esse sistema PJE. Deus queira que eles não façam o nosso trabalho, né? Porque senão nós vamos perder o emprego. Então a gente fala que a grande diferença entre o sistema legado e o sistema PJE, na verdade, é o processo. Enquanto que no sistema legado, eu tenho um processo físico, onde eu consigo mapear, folhear, e no sistema PJE ele está numa tela à parte, né? No segundo monitor. O sistema é que é a grande diferença. Então o processo está no físico, o virtual, para a gente não tem diferença, né? Um eu enxergo no monitor e o outro eu tinha o físico. Onde está a grande diferença? No próprio sistema. Esse, a gente teve que sair da nossa zona de conforto e passar a entender os fluxos do PJE, navegar dentro desse sistema novo. Isso, obviamente, mexeu com a zona de conforto de todo mundo e aí vem as resistências, né? Mas, com certeza, isso ao longo do tempo vai acabar. E a gente vai funcionar. Aliás, aqui já tem 100% PJE, né? Na capital, né? Pois é. Ótimo. São quantas varas no total? 32. Pois é, bem parecido com a nossa composição da 10ª. Nós somos 37, né? 37 varas. Bom, enfim. Então a grande diferença está no sistema. E eu falo o seguinte, no processo legado, como é que funcionava? Que é o maior problema dos tribunais hoje, é levantamento de dados de processo físico. Por quê? Diferente do PJE, para cada ação que eu faço no processo, quem trabalha com PJE vai entender, a cada ação que eu faço no processo, ele me pede um movimento específico. Quando eu estou na aba de despacho, ele vai vir sempre gerar mero expediente. Quando eu passo para a parte de decisão, vem os movimentos de decisão. E quando eu passo para julgamento, os movimentos próprios de julgamento. Eu não consigo avançar no sistema sem gravar um movimento. Ou seja, ele está refletindo a ação que eu pratiquei no processo. Então, diferente do processo físico, né? Porque no processo físico eu trabalho no editor de texto, às vezes no Word, separado do próprio sistema. E aí depois o sistema não me dá a oportunidade de falar assim, qual foi a ação que eu pratiquei nesse processo físico. Aí tem que ter uma ação própria, né? A pessoa tem que entender o que ela fez, ir para dentro do sistema, abrir um espaço e lançar o movimento correto. Mas nem sempre isso era feito. Por quê? Como a gente estava conversando aqui agora há pouco, a preocupação hoje, né, é a celeridade do processo. Então as pessoas acham que a celeridade do processo é mais importante do que a alimentação de um sistema. Em certo ponto, eu até dou razão também, né? A Justiça Federal vive de dados estatísticos. Quem aqui tem ação na Justiça Federal? Alguma ação na Justiça Federal? Quantos anos? 15 anos. Pois é. Às vezes, dizem que é uma justiça de liminar, né?
Você entra com pedido de liminar. Se você ganhou a liminar, você fica tranquilo, porque vai demorar uns 30 anos para você resolver até a decisão de mérito definitivo. Geralmente você já está recebendo, né? Mas, enfim, a preocupação deles é muito mais com registro de dados estatísticos do que com julgamento propriamente dito, né? A celeridade para eles não importa tanto, né? Não sei pelo volume, mas, enfim, a nossa justiça tem a preocupação com a celeridade. Mas a gente não pode esquecer, hoje, né, a maioria dos projetos que são encaminhados para os conselhos, seja ele CSJT, Conselho Superior de Justiça do Trabalho, ou CNJ, obrigatoriamente essas informações, esses projetos de criação de órgãos julgadores, de cargo de juiz, cargo de servidores e funções, passam necessariamente, obrigatoriamente, por dados estatísticos. Então não adianta a gente fazer. Por exemplo, eu vou perguntar, doutora, como é que é o nome dessa? Doutora Márcia, quanto é que a senhora ganha? Não precisa responder, não vai precisar, porque a gente tem um portal de transparência, não é? Eu abro lá e vou ver quanto a desembargadora, a juíza ganha. Agora, o que você faz? Não precisa responder também. Eu vou abrir o sistema de gestão, ou dados estatísticos, tem que estar na transparência, e vai estar lá espelhado o que a senhora faz. Agora, vamos supor, se lá eu abro, quantas sentenças foram dadas pela juíza? 0. É verdade? Não é verdade. Alguém esqueceu de lançar. Aí vamos para fora, né? A pessoa viu lá quanto é que a juíza ganha e o que ela produziu. Justifica? Aí o projeto chega no TRT, né? Chega no conselho. Eles vão analisar a produtividade dos magistrados. É condição sine qua non para apresentar qualquer tipo de projeto nos conselhos. Se a produtividade for baixa, ou seja, que eles vão enganar é o seguinte: você tem uma estrutura e você usa pouco dessa estrutura. Você não produz aquilo que essa estrutura pode oferecer. E outra coisa, não adianta, porque assim, mas a complexidade dos casos que tramitam lá em Manaus é diferente daquelas que tramitam no Rio Grande do Sul. É muito mais complexo. Não tenho dúvida que eles têm esses comparativos. Porque os dados estatísticos de gestão não traz necessariamente falar assim, recebi um processo e julguei um processo. A grande diferença do sistema de gestão está exatamente nisso. Cada informação que eu dou de um processo numa gestão, por trás desse processo eu tenho um detalhamento de itens atrás desse processo. Qual é o juiz, qual é o órgão julgador, a data de distribuição, tem vários outros tipos de assuntos do processo. Lá na 10ª região, ninguém está gravando não, né? Está gravando aí, tá? Então tem que me policiar para falar. Na 10ª região, vinha com essa conversa, sabe? Você via processo, o juiz com processo prazo vencido, por exemplo, que antes era de 30 dias, agora é de 50 dias, né? Mas aí vinha a informação e o juiz não concordava com aquilo não. Falou assim que ele tinha processo realmente com prazo vencido, não são vários, né? E eles atribuíam isso à complexidade do processo. Aí a gente pegou o detalhamento do assunto. Quais são os assuntos mais provocados na Justiça do Trabalho? Na 10ª região. Verbas rescisórias. Ali é a complexidade. São danos decorrentes de acidente de trabalho, que a gente sabe que é complicado. Banco, né? 7ª, 8ª hora. Calculatorial. Então, essa complexidade. Mas está espelhada aqui, no dados estatístico. Eu falei assim, ó, a melhor função hoje que tem no tribunal, hoje, para mim, é de corregedor. Com a gestão, assim, o corregedor nada de braçada. Um exemplo. O juiz chega lá na vara, lá no corregedor, fala assim, ô corregedor, eu estou por aqui de serviço. Eu tenho N processos para julgar, embargos de execução, impugnação aos cálculos, ED, e eu preciso de um juiz auxiliar para me ajudar no trabalho. Aí ele fala assim, tudo bem, vamos tomar um café. Chama o secretário da corregedoria, pega os dados estatísticos lá da vara da doutora. Chegam os dados estatísticos. Conclusos para sentença, 0. Conclusos para julgamento de embargos de execução, 0. Prazo médio de julgamento, 1 dia.
falei, a senhora não está precisando de ajuda não, doutora? Aliás, eu vou tirar o juiz auxiliar da sua vara e vou botar em outro, que está mais necessitado que o seu. É verdade. Não era. Ela não foi lá. Não faz parte, né? A juíza não vai sentar na frente do corregedor, pedir um auxílio, sem nada para fazer. Mas a estatística estava demonstrando justamente o contrário. A produtividade era baixa, não tinha pendência nenhuma e o prazo médio era curto. E a gente vai demonstrar isso para vocês ao longo do curso. Por que desse prazo curto? Por que a ausência de concluso? Né? A gente vai mostrar para vocês também na parte da tarde, que é a parte mais técnica, né? Mas vamos lá, o Nilton vai falar um pouquinho do sistema de gestão. E aí a gente vai... Qualquer dúvida, gente, levantem o dedo mesmo, não tenham vergonha, né? Eu já tive nessa posição e em um certo dia eu falei assim, não quero ser refém dessa ferramenta. Eu quero entender essa ferramenta e eu quero participar. Eu quero entender, eu quero fazer que os meus dados, os dados da nossa unidade, reflitam efetivamente aquilo que a gente está fazendo dia a dia. Então, eu saí dessa posição e outra coisa, não pensem que o fato de vocês entenderem a ferramenta e começarem a se preocupar com lançamentos de dados vai atrapalhar a celeridade. Não é verdade, pelo contrário. Você vai ver que ela é uma ferramenta, como o próprio nome diz, de gestão, e a partir desses dados, vocês vão poder gerir as unidades de vocês com muito mais eficiência, né, do que faziam antigamente. Tenho certeza disso. Como o Marco falou, somos colegas, então não fiquem preocupados de perguntar, de questionar, de dizer, somos a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, para a gente não ficar só um falando e todo mundo escutando, a gente não sabendo. Estamos falando coisas óbvias ou alguma coisa que está acrescentando para vocês, tá bom? Aqui a gente preparou alguma coisa para falar do histórico, do porquê, como é que a gente chegou no e-gestão, o que aconteceu na Justiça do Trabalho ao longo desses anos. Então, inicialmente, quem é mais antigo do tribunal trabalhava com os boletins estatísticos dos tribunais. Nós tivemos como evolução as tabelas unificadas, o sistema de gestão e a importância. Marquinhos, vamos. Então, falando dos boletins, o que a gente tinha nos boletins? Quem é que lembra dos boletins? Quem chegou a trabalhar com boletim estatístico aqui? Qual era a característica do boletim? O boletim era um quadro que tinham os itens, né, as perguntas, e você respondia o número. Quer dizer, quantos processos foram solucionados com tal decisão? Quantos processos o magistrado foi relator? Foi redator? Foi revisor? Vocês têm revisor aqui? Tem. Então, quantos ele foi em cada uma dessas opções? Qual o tempo médio que estava levando entre chegar ao processo concluso e efetivamente da decisão? Então, tinham vários itens. E quantos processos estavam pendentes com magistrados fora do prazo? Por exemplo, era um dos itens. Você informava o número. Então, o que acontecia? Havia uma preocupação de quem estava preenchendo essa estatística de ter um servidor lá com um livro que ficava anotando. O processo chegou tal coisa, aconteceu tal isso. Então, ele ia anotando. Durante o mês, ele ficava anotando. No período da estatística, ele pegava o livro, contava e ia marcando nos quadradinhos. Então, essa estatística, de certo modo, ela refletia bastante o que o magistrado estava fazendo. Por quê? Porque tinha um funcionário encarregado de ficar fazendo esse trabalho. Quando houve a automatização da estatística, esse funcionário que fazia esse papel, ele deixou de trabalhar com isso. Mas vamos continuar. Então, o boletim fazia isso. Qual era a desvantagem do boletim? Primeiro, tinha uma coleta manual de dados. Tinha um servidor que ia lá e ficava contando. Podia errar, podia colocar um número que não condizia? Podia. Os dados que iam para o TST, eles iam via correio, via malote. Então, podia se extraviar, demorava tempo, né? Duplicação do trabalho. Por que duplicação? Porque na vara, ou nos gabinetes, nos órgãos que estavam preenchendo, você fazia manualmente... Obrigado. Escrevia manualmente nesses boletins. E quando chegava no TST, alguém tinha que ler e replicar, ler esses dados e colocar no sistema deles. Então tinha uma duplicação de esforço, porque o trabalho era novamente digitado lá pela Coordenadoria de Estatística do TST. Qualidade da informação.
o dado era sempre quantitativo. Então, o boletim só trabalhava com número. 10 processos, 20 processos. Mas você não sabia mais nada desse processo. Se falasse assim, ó, tem 3 processos em atraso. Quais são os processos? Então, a correição, quando chegava aqui, ela tinha que chegar na vara e perguntar quais são os processos que você está em atraso. Aí, você mostrava. Hoje, com a gestão, não. Você já tem um dado qualitativo. Porque, além do processo, você vai dizer o número do processo e uma série de características do processo. Então, que o Marquinhos estava falando da correção. Hoje, um corregedor pode chegar aqui já dizendo, eu quero esses processos. Porque no e-gestão vai estar dizendo qual é o processo que está em atraso. Qual é o processo que demorou para ter uma sentença ou uma decisão. Tudo isso o corregedor já pode chegar aqui com esse dado pronto, com essa informação só para querer saber. Porque antigamente, quando havia correição, muitas vezes o tribunal se preparava para a correição. Ele preparava os processos que iam ser para a correção. Tinha todo um ambiente que você preparava para que a coisa ficasse controlada, né? Hoje em dia, não. O corregedor, se quiser, ele já pode chegar aqui dizendo, eu quero esses processos, eu não quero o que você selecionou. Eu quero os processos que têm problema, eu não quero os que estão bonzinhos. Né? Então, a situação pode se inverter. Existia uma falta de padronização de variáveis. Por quê? Porque cada tribunal trabalhava de uma maneira, entendia de uma maneira. Com o e-gestão, o que aconteceu? As regras foram padronizadas. Então, todo mundo tende a trabalhar da mesma ou de uma maneira mais semelhante possível. Tempo. Havia uma demora na consolidação dos dados, tanto pelo tribunal quanto pelo TST, porque tinha que redigitar dos 24 tribunais. Então, havia uma demora para essa consolidação. E, mesmo assim, era uma consolidação quantitativa. A informação estatística do tribunal se restringia a sua própria informação. Então, era o dado que você digitava, que você validava. Hoje em dia, com o e-gestão, quem está acessando pode comparar de um tribunal com outro, de uma vara com outra. Então, você pode ter uma vara que julga, ou um gabinete que não tem processo pendente no final do ano, e o outro tem. Você pode validar, por que um com a mesma estrutura física consegue atender e o outro não? Então, tem uma série de comparativos que você pode fazer com a gestão que antigamente não conseguia. Ok? Coleta de dados, como é que ela funciona? Aqui não é o tribunal de vocês, aqui é o tribunal de... Isso aqui é Aracaju? Aracaju? Não me lembro. Eu estou aproveitando a palestra que a gente fez para lá, mas a ideia é exatamente igual. Isso aqui é o tribunal de Aracaju. O que eles fazem? Coletam os dados, geram os dados aqui, esses dados são passados para o TST. O TST, através de uma ferramenta de TI chamada Business Inteligente, vai consolidar esses dados, criar alguns quadros estatísticos, algumas tendências, e esses dados vão ser disponibilizados através de relatórios, que vocês consultam acessando o site do e-gestão. Aí lá vocês podem fazer uma série de consultas, dados... a gente vai acessar mais tarde o e-gestão, mas lá você tem 3 tipos de relatórios. São os relatórios espelho, que são aqueles relatórios do que vocês informaram. Os relatórios gerenciais, ou seja, são relatórios já com algum grau de complexidade, algum grau de inteligência. E os relatórios resumo, eu não me lembro. Espelho, resumo gerenciais. A gente vai ver a diferença deles e alguns deles quando a gente acessar o sistema. Ok? Vamos lá, Marquinhos. Então, qual o objetivo da gente estar falando aqui com vocês, da gente estar aqui, o que a gente quer que vocês peguem como mensagem? Seria o correto lançamento dos andamentos processuais. Por quê? O e-gestão, nas regras que o e-gestão foi baseado, ele está baseado só em andamento. O que acontecia quando a gente trata com o nosso sistema legado? A gente pegava, por exemplo, informações já... se o processo foi julgado ou não, de repente você tinha um campo lá no sistema que dizia, foi julgado, né? O e-gestão não. O e-gestão, a regra dele está baseada em andamentos. Para dizer que um processo foi julgado, tem que ter um andamento lá, uma decisão. Então, a preocupação que vocês têm que ter, o correto lançamento dos andamentos processuais. Porque o e-gestão vai ler só andamento. Ele não lê características, atributos do processo do sistema legado.
tanto do legado quanto do PJE. Validação da estatística do e-gestão antes do envio ao TST. A gente vai falar para vocês de uma ferramenta chamada pré-validador. O que é essa ferramenta pré-validador? É uma ferramenta que vocês vão poder validar essa estatística antes de enviar ela para o TST. Para que isso? Os erros que vocês encontrarem, vocês vão poder tratar aqui dentro, antes de enviar para o TST. Porque se você esperar para enviar para o TST, você vai levar pelo menos 24 horas. O que você faz hoje, à noite o TST vem ler esses dados aqui, e só no outro dia que você vai ter o retorno. Então, para isso, a gente tem uma outra ferramenta que a gente vai mostrar para vocês. E o que é principal? Ter uma fiel imagem estatística do TRT no TST. Isso é que o Marquinhos estava falando. Todo projeto que passa, ele vai estar pegando esses dados estatísticos que vão ser lidos lá no TST. Então, tem aquela... Não adianta ser, né? Você tem que parecer ser, né? Não adianta você trabalhar, ser sério, mas se perante ao TST você não está aparecendo ser isso, assim, você pode ser prejudicado em algumas avaliações. Alguns projetos, algumas coisas que forem tentar junto ao TST, CNJ, CSJT. Proporcionar à unidade uma melhor forma de gestão. Por que a gente fala isso? A gente acha que o e-gestão, ele não é uma ferramenta estatística apenas. Ele é uma ferramenta de gestão. O Marco Aurélio colocou bem, você está pedindo um juiz a mais auxiliar. Com a ferramenta do e-gestão, você vai poder validar. Será que tem necessidade ou não? Ou, comparativo, por que um gabinete está julgando, está gerando o voto mais rápido do que o outro? Por que um tem processo pendente, o outro não? Então, você pode começar a monitorar, né? Tentar ajudar, tentar distribuir, tentar gerir a unidade melhor. Vamos lá, Marquinhos. Só aproveitar um momento. A gente, quando fala em a gente conseguir enxergar o que o nosso vizinho está fazendo, não é uma disputa que a gente prega, não, tá? Porque tem muita gente que fala assim, bom, a minha rotina é melhor, né? A do vizinho, não, ele trabalha de forma completamente equivocada. Às vezes é mentira, às vezes não é verdade. E a gente vai poder enxergar isso pelo sistema. Quando você abre estatística, por exemplo, de primeiro grau, você vê produtividade de uma unidade com a outra, até em gabinetes desembargadores, os chefes de gabinetes, os diretores de secretaria, eles podem identificar, falar assim, porque onde é que está a grande diferença, né? Eu gosto de citar exemplo do TST, porque é verdade mesmo, né? E eles não passam por correção, diferente da gente. Mas por que um ministro do TST, um gabinete, tem 17 mil processos e um gabinete de um outro ministro tem 900 processos? Qual a diferença? Alguém conhece a estrutura do TST aqui? São 45 servidores por gabinete. São 7 CJ3. Não sei quanto CJ1, não sei quanto FC6, FC5, FC4. 45. Aí você vê o seguinte, existe outra estrutura física. Eles compõem os gabinetes da mesma forma. A cadeira que tem no gabinete do ministro Alberto é a mesma que tem no gabinete do ministro Ives Granda, por exemplo. A mesa é a mesma, tudo é a mesma coisa. Eles padronizaram. Aí a pergunta que a gente faz, onde está a diferença? Por que um tem 900 e outro tem 17 mil? Da onde? A gestão. Isso é gestão. Com certeza, quem tem 900 processos, com essa equipe, faz uma gestão muito mais eficiente do que tem 17 mil. Isso é óbvio. Então, o que a gente fala é o seguinte, quando você enxergar um gabinete ou uma unidade com um perfil melhor do que o seu, não tenha vergonha, vamos lá e vamos discutir com o colega. O que você faz aqui para a coisa avançar tão rapidamente? Não é eu que estou ganhando, né? A gente não está numa disputa. A gente quer, na verdade, não adianta, a gente não tem que ser ilhas de excelência. A gente tem que ser, na verdade, um grande arquipélago de excelência, entendeu? Porque não adianta um gabinete estar muito bem, com 100%, e outra com 50%, ou com 20%, que é a média que vai aparecer. É o nome do tribunal que vai aparecer, não é o nome do gabinete. O gabinete lá da 11ª região, do gabinete do fulano, é espetacular. Aparece essa notícia? Não. Agora, aparece a notícia do TRT como um todo. A celeridade num tribunal da 11ª região é essa. Comparada com outro tribunal,
que tem uma produtividade maior com a mesma estrutura. É esse tipo de comparação que a gente tem que fazer. E a gente sair dessa zona de conforto e procurar as melhores práticas. Isso é muito importante. Não tenham vergonha, às vezes, de consultar um colega, né? É questão de gestão mesmo, essa diferença está na gestão. Seja ela pelo chefe de gabinete, seja ela pelo desembargador, pelo juiz, que as pessoas participem efetivamente da gestão da unidade. Tentando identificar aonde está o problema para dar a solução. Em termos de melhores práticas, o Marco Aurélio falou uma coisa interessante que nós fizemos na 10ª lá, que a gente obteve um resultado bem positivo com isso. São os grupos de trabalho. Então, nós temos um grupo gestor de sistemas do primeiro grau, composto por diretores. O que eles fazem? Eles se reúnem, os diretores, e trazem as melhores práticas de cada vara do trabalho para que eles trabalhem. No segundo grau, a mesma coisa. Então, tem um grupo gestor de segundo grau. O que fazem? Montado multidisciplinar. Vários chefes de gabinetes, secretários. Para quê? Para que eles se reúnam e vejam as melhores práticas. O que um gabinete está fazendo que é melhor do que o outro? Vamos padronizar. Isso vira padrão para todos os gabinetes terem trabalhado dessa maneira. E assim a gente ter um nivelamento por cima, né? E não um muito bom e um mais ou menos, um ótimo e um que precisa melhorar. Ok? Então, esse é o modelo do e-gestão que aí eu comentar com vocês, se vocês conhecem. Esqueçam ali 20ª região, coloque 11ª, mas o modelo é exatamente igual. Qualquer tribunal que trabalhar vai ser, da Justiça Trabalhista, é dessa maneira. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os sistemas, o SAP, eu não sei, como é que é o sistema de acompanhamento de vocês de primeiro grau e segundo grau? Acompanhamento do processo judicial. Acompanhamento do processo trabalhista. Tá, então APT primeiro grau, APT segundo grau? Tá. Alguns lugares, lá na 10ª, em alguns lugares que a gente foi, chama SAP, Sistema de Acompanhamento Processual. Mas, tanto faz a sigla. O que tem um sistema? Ele interage com as partes e advogados, que vão fazer o quê? Solicitar informações. Esse sistema vai processar e vai encaminhar essas informações para as partes e advogados, né? Tanto pode ser via balcão, que a pessoa venha consultar, ou pela internet, que ele faça consultas para saber como é que está o processo dele. Quem é que vai estar atualizando esse sistema? São os nossos órgãos internos. Ou seja, cadastramento, distribuição, Ministério Público, os gabinetes, os órgãos julgadores colegiados, a corregedoria, presidência, recurso e as varas do trabalho. Elas vão estar fazendo o quê? Lançando os andamentos e atualizando esses processos aqui. Ok? E elas vão fazer o seguinte: após elas atualizarem os processos, ou seja, os andamentos e os atributos do processo, elas podem também fazer o quê? Consulta dos itens do e-gestão. Eu não sei como é que vocês estão montados aqui, se vocês têm no sistema de vocês opções para consultar os itens do e-gestão. Vocês têm relatórios que você pode dizer assim: eu quero saber processos pendentes no gabinete. Aí você lance lá o relatório e ele gera para você com a mesma regra do e-gestão. Tem isso ou não? Tá, aí vocês consultam então lá pelo TST. Ok. Do legado que... Tá, ok. Então é isso que esse item aqui é exatamente isso. São essas consultas que vocês vão receber esses relatórios. Ok? Num determinado momento, o que acontece? Em todos os tribunais, existe uma base do e-gestão local, do tribunal. Então, do regional aqui. O que acontece? Há um determinado momento que esse sistema vem aqui no sistema de vocês, legado e PJE, consolida essas informações e atualiza aqui na base do e-gestão regional. Ok? Todo dia à noite, o TST faz o quê? Ele vem aqui nessa base regional, verifica, tem alguma remessa, algum lote que está pronto para ir para o TST que ainda não foi? Se tiver, ele pega essas informações, carrega e atualiza aqui na base do TST. Aqui nós já estamos no TST. Nesse momento, vocês vão poder solicitar informações
lá pelo site do Novo E-Gestão e vão ter os relatórios estatísticos, erros de validação e etc. Tá ok? Esse é o modelo como funciona. Vocês, assim, já conheciam? Já tinham ideia de como é que funcionava? Qual é o interesse de mostrar isso para vocês? É mostrar que tudo parte daqui, ó, atualização do processo. Se você atualizar errado, esse dado vem para essa base errado, esse dado vem para cá errado, e esses relatórios vão sair também com dados errados. Esses dados que estão colhidos daqui da nossa base de dados, daqui para cá diariamente. Diariamente. Todo dia à noite, o TST vem na base de vocês e copia para lá. Se tiver alguma remessa, lote liberado, pronto, ele vem e copia, todo dia. Uma pergunta que não quer calar, né? Vamos supor que isso aqui fosse o corpo humano, né? Onde está o coração? Vai fazer todos os outros membros funcionar corretamente. Aqui, ó. O coração da gestão está dentro do sistema legado de vocês, em relação ao processo físico. Isso aqui pra gente, isso aqui, são periféricos, né? Se os dados não tiverem, tanto o E-Gestão TST não vem até a base de vocês. Eles dão oportunidade para o tribunal preparar a base regional do sistema E-Gestão. Por quê? Porque cada regional tem um sistema. O nosso é SAP, o de vocês é APT, tem outra região que é outro nome, e as funcionalidades do sistema são totalmente diferentes. Por isso que ele não vem até aqui. Qual a diferença em relação ao PJE? É um sistema nacional. Esse é caixa fechada, não tem jeito. Ele poderia vir direto na base PJE? Poderia, mas como a estrutura que foi montada foi de base de gestão regional, até para consolidação dos dados e guarda desses dados, então ele não vem até o coração não. Ele vai primeiro na base regional. Mas o coração está aqui. Se estiver bem alimentado, fazendo o seu exercício físico diariamente, né? Um coração saudável, com certeza vai pegar dados, né? Ou vai ter uma informação muito mais precisa do que se tivesse um coração, como é que chama aí, com doença cardíaca, né? Enfim, se não estiver funcionando direitinho, compromete todo o resto. Então a base que a gente tem que priorizar é essa aqui. O que a gente veio falar para vocês também de uma ferramenta a mais. É a ferramenta que a gente chama de pré-validador. O que ela faz? Ela entra nesse intermediário aqui, antes de ir para o TST, ou seja, eu ainda estou dentro do tribunal, eu executo uma ferramenta chamada pré-validador. O que ele faz? Ele vai executar as mesmas regras de validação do TST aqui dentro do tribunal ainda. Então o que eu posso fazer? Voltar, corrigir esses dados, gerar um novo lote e pré-validar de novo. E só liberar para o TST depois que os dados estiverem corretos. Qual é a grande vantagem disso? Hoje, se eu não usar a ferramenta do pré-validador, eu só vou ter esses relatórios de erros de validação no outro dia que eu fizer a minha remessa. Então, se eu faço hoje, só amanhã que eu vou poder ler esses dados com erro. Muitas vezes você está trabalhando, você já está com os processos na mão, você já está naquele pique de tentar resolver, né? Se você usa o pré-validador, você vai poder fazer, gerou, deu erro, você já conserta, gera de novo outro lote, deu erro, você conserta. Então, durante um dia de trabalho, você pode rodar 3, 4 vezes aqui, até você zerar os erros. E aí, quando ele vai para o TST, já está tudo ok. Se você tiver que gerar 3 vezes aqui, você pode fazer isso em um dia. Se você tiver que fazer depois que estiver no TST, você vai levar no mínimo 3 dias. Então você ganha bastante tempo para poder trabalhar isso aí e poder resolver. Ok? Vamos lá. Só uma verdade. A estatística que ele falou, 3 dias para fazer 3 cargas, quer dizer, só as pessoas foram muito... Eu faço estatística hoje em 15 minutos com o pré-validador.
Em 15 minutos eu faço estatística da vara, né? Estatística de vara. Então, é uma coisa muito simples. É óbvio que, para quem conhece do fluxo do processo, fica mais simples ainda, né? Com certeza, é a situação de vocês. Eu conheço identificar, eu conheço o processo e sei o fluxo de um processo, né? Então, fica muito mais simples a gente trabalhar. Mas em 15 minutos eu faço a geração de estatística hoje, tendo que validar novamente. Porque o lote 1, dificilmente, e a gente vai mostrar para vocês depois, que o uso dessa ferramenta pré-validador, ela tem um caráter pedagógico também. Porque eu consigo identificar o erro, e eu, dentro do meu sistema legado, consigo descobrir quem foi que promoveu aquele erro, e eu consigo chamar a pessoa e informar, ó, você aqui está praticando errado. Eu vejo você para esse fluxo, você tem que ir para esse. Então, em caráter pedagógico, também nos auxilia como ferramenta de gestão, o pré-validador. Vocês vão ver na hora que a gente for fazer a apresentação dele. Aqui a gente ia acessar o sistema do e-gestão lá do TST. Lembra que eu falei que a gente vai lá e depois que gera, tem os relatórios estatísticos? Vocês acessam o e-gestão aqui já? Por onde é que vocês acessam? Acessam pelo site do TST? Tá? Vocês podem acessar pelo site ou diretamente nesse endereço. Novo e-gestão, tst.jus.br. Isso também é um atalho. Se vocês escreverem, já cai lá direto. Vamos lá? Essa telinha, para quem acessa o site, vai cair nessa tela. Quando você entrar naquele endereço, ou pelo TST, ou diretamente no endereço, vai cair nessa tela aqui, em que vai pedir o nome do usuário e a senha. O nome do usuário, o pessoal da estatística está aqui, né? Vocês têm acesso, né? O código. Vocês conhecem o código? O nome do usuário e senha para acessar? Os demais? Vocês querem... Então é a mesma coisa da 10ª. Vocês só vão substituir o 10 pelo 11. E a senha é e-gestão sem acento TRT 11. Isso. Exatamente igual, né? consulta@trt11.jus.br. E a senha é gestão TRT11, tudo junto e sem acento no ão. Por que a gente fala? Tem que ser uma senha pública, para todo mundo usar. Isso aqui é uma ferramenta de gestão. Cada unidade, cada gabinete pode entrar lá e consultar seus processos. Para ter ideia, para monitorar como é que anda o andamento da sua unidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar pelo site, que é melhor. Deixa eu... Isso é coisa de TI. Uma diferença, porque às vezes a pessoa fica assim, será que eu posso entrar mesmo? Não vai acontecer nada? Diferente do PJE, do sistema PJE, a gente já está na base de homologação, né? De produção mesmo, né? Então a gente não pode se aventurar muito no PJE, né? Assim, vou ver o que acontece se eu for aqui, né? Porque já melhorou na hora de desvio, e aí tem que voltar e fazer tudo de novo, enfim. Isso aqui, ó, não se preocupem. Naveguem. Erraram, fecha tudo, começa tudo de novo. Mas tem que ter curiosidade. A gente não vai conseguir aqui, nós vamos demonstrar para vocês alguns relatórios, alguns que a gente reputa ser bastante importante, principalmente para a vida do magistrado, que tem que ter um acompanhamento mais de perto. Mais de perto, vai assim, caiu o microfone e vem... Então, não tenham medo de navegar no sistema, né? Vocês podem entrar, escolhem o modelo de relatório que vocês querem, se é um espelho, se é um quadro resumo, se é um quadro gerencial, e aí vão navegando, vocês vão ver que o sistema funciona igual o Windows Explorer, né?
por pastas, né? Então você vai abrindo as pastas até chegar no último nível. Quando chega no último nível, é que vocês vão ver, bom, aqui está o relatório propriamente dito e o nome do relatório. Aí vocês vão, a partir dali, alimentar o sistema com os dados que a gente vai mostrar para vocês. Então vamos entrar com consulta 11, né, Nilton? Então, tem um a mais ali. Não, tá certinho. É o T aparecendo um ali. Egestal TRT11. Então não tenham medo de navegar, né? Assim, podem ficar bastante à vontade. Tudo que vocês fizerem aqui não vai atrapalhar nada, não vai comprometer dado nenhum. É simplesmente um relatório mesmo, né? Você não tem como alterar nenhum dado daquele sistema navegando no sistema de consulta, né? Diferente que alguns, eu acredito que o pessoal da estatística deve ter comparecido, né? Num treinamento no TST, com a senha de desenvolvedor, porque esses relatórios que vão estar disponíveis são aqueles relatórios que foram padronizados no âmbito nacional. Isso não quer dizer que cada regional não possa ter o seu próprio relatório. Então, partindo das informações que já estão dentro do sistema de gestão, naquela base regional que eu mostrando para vocês naquela figura, o pessoal com senha de desenvolvedor, que foram treinados, eles podem gerar relatórios específicos aqui da 11ª região. Então, vamos supor que o desembargador ou o presidente precisa de um relatório casando N informações, né? E aí esse relatório não aparece no padronizado. Aí o pessoal desenvolvedor, eles podem gerar um boletim estatístico, um quadro estatístico contendo todas essas informações solicitadas pelas unidades. Então é só para saber que vocês não estão presos tão somente a esses relatórios. A equipe de desenvolvimento de relatório foi treinada a recebê-lo no login e senha, naquela ferramenta de BI. O pessoal da estatística, né? Foi o pessoal de estatística aqui? Foi, né? Então eles têm acesso a essas informações também. Então vamos lá, Nilton? Você quer que eu navegue ali? Vocês? Não, fica aí, vai ser. Tá bom. Eu não vou deixar cair. Então acessei o sistema. Eu caio nessa tela. O que tem nessa tela de interessante? Ela vai mostrar aqui os últimos relatórios visualizados. Não por você, ou seja, por aquele usuário, que é comum a várias pessoas, né? Então eu posso ter executado um relatório e não esteja aparecendo meu último. Por quê? Porque outras pessoas podem ter executado. Ou pode aparecer um relatório aí que fala, pô, mas eu não executei esse relatório. Você não, mas outra pessoa usando aquele mesmo usuário, consulta @TRT11. Então ele mostra os últimos relatórios executados. O que você vai fazer aqui? Vai clicar na segunda pasta lá chamada Documentos. Nessa pasta Documentos, vocês vão clicar agora aqui, por exemplo, controle de remessa ou segunda instância. Vamos clicar na pasta segunda instância ali do lado direito. E aí é aquilo que eu estava falando. Nós temos 3 tipos de relatório: os relatórios espelho, os relatórios resumo e os relatórios gerenciais. Vamos nos relatórios espelho. Nos relatórios, puxa um pouquinho para cá, Marcos. Na barrinha, você segura ela e puxa. Aí, ó, peraí. Aí, puxa agora. Eu tenho alguns relatórios espelho acumulados, mês a mês, e a relação de itens nulos enviados pelo TRT. O que eu tenho no acumulados? Ele vai pegar os dados acumulados do ano até aquela data. No mês a mês, eu posso tirar de um mês específico. O que são esses relatórios de espelho? Eles vão pegar exatamente os dados conforme foram gerados pelo tribunal, sem manipular, sem validar coluna, item nenhum. É só o que vocês enviaram, para vocês terem ideia. Vamos executar o mês a mês ali, Marcos? O segundo. Quando vocês clicam em cima do relatório, ele vai abrir uma telinha de parâmetros. Vocês vão informar qual é o tribunal. Aí vamos lá aqui embaixo. 11ª. Quando você dá 2 cliques ou um clique e a setinha, ele vem para cá. Vocês vão notar que o parâmetro fica verdinho do lado.
Periodicidade. Vamos clicar em periodicidade. Eu tenho dois tipos, a mensal e a semanal. A semanal, ela não é validada. Então, só interessa pra gente a mensal. Um detalhe também, às vezes quando vocês clicam no item aqui de parâmetro, a caixa fica vazia, tá vendo? E só clicar aqui na aba de atualização de valores que ele vai apresentar para vocês. Isso pode ser feito em qualquer uma dessas abas aqui. Quando estiver em branco, você manda atualizar valores, ele preenche. Você marca mensal, você pode vir na setinha aqui do lado e remeter. A partir do momento que aqui ficou mensal, tá vendo? Aí o parâmetro está correto. Aí você pode passar para o próximo. 1º de janeiro, vamos ver a última data final. Deixa 1º de janeiro mesmo, de dois. Pergunta qual foi a última vez. Vocês chegaram a mandar o mês de junho já? Já? Então vamos rodar o mês de junho. Então, vai aí para a setinha. Não. Ops, passou. Volta. Mas aí, passou de novo. Tá doidão. Junho de 2015, você está em fevereiro. Março, abril, maio, junho. Pronto. 1º. E a data final. Vamos aqui na data final do relatório. Então, vamos lá em cima procurar. Ao contrário. Abril, maio, junho. Pronto. 30 de junho. E aí, quando tiverem os 4 ícones verdinhos, ou seja, todos os parâmetros foram informados, o botão do relatório vai estar disponível. Se o botão não estiver disponível, é porque falta algum parâmetro. Aí vamos dar OK. Então esse é o relatório espelho que vocês têm daqui. Quantas varas instaladas? 32, postos avançados 5, desembargadores 14. Um detalhe, o e-gestão também, ele traz dados tanto da parte judiciária quanto da parte administrativa. Então, quando ele fala em cargos de desembargadores, ele vai ter itens, por exemplo, cargos de desembargadores providos. Ele vai mostrar qual é o nome do desembargador que está provido, quem é a pessoa. Qual é o cargo que está vago, ele vai dizer, tem uma vaga. Então, além dos dados judiciários, tem dados administrativos também. E isso em relação a desembargadores e juízes e em relação aos servidores. Funções, CJs, F6, licenças, tem uma série de informações. Desembargadores afastados, licenciados. Então, o que a gente fala é muito completo. Ele traz bastante informações e detalhadas. Porque aqui não são só, por exemplo, 6 desembargadores afastados e licenciados. Lá ele está dizendo quais são os 6 desembargadores que estão afastados. Então não é só um número, é um número com informações detalhadas. Juízes substitutos, cargos efetivos no tribunal, então vocês têm 1.016, destinados ao 1º grau 407, destinados ao 2º grau 609, lotados na área judiciária 676, 1º grau 300. Então assim, dá um detalhamento que nem a gente conhece, se a gente não olhar os relatórios, como o tribunal está realmente. Vocês devem ter passado por aí também, por essas mudanças de ajuste de cargos. Lá na 10ª, estão dando uma prioridade para o 1º grau. O que eles fizeram? Analisaram esses relatórios para verificar quantos servidores estavam no 2º grau, estavam no 1º grau, na área judiciária, para tentar redividir, tentar reavaliar isso aí. E esses dados são lidos da onde? Dos sistemas administrativos de vocês. Vamos mais para baixo. Só um pouquinho. Servidores ocupantes exclusivamente de cargo de comissão lotados na área judiciária, em gabinetes. Servidores ocupantes exclusivamente de cargo de comissão lotados na área judiciária, 2º grau. Então tem um detalhamento de tudo. Terceirizados, estagiários, funções comissionadas no tribunal, na área judiciária. Então, assim, é um detalhamento de tudo, que vocês têm que validar também. Tem que verificar com a área administrativa se esses dados estão corretos, porque isso é que está indo para o TST. Se o TST quiser um espelho da 11ª, ele vai olhar por aí. Se houver um projeto, ampliação do número de servidores, ou de gabinetes, ou de varas, o que for, eles vão olhar por aí. Eles vão pegar esses dados e darem uma olhada. Não está condizente com a realidade. Ok?
Vamos lá para baixo, Marco. Então, aqui eu estou mostrando a parte administrativa. Nós vamos começar a parte judiciária agora. Item de movimentação processual. Embaixo eu tenho um abas sobre cada assunto. Vamos no item de movimentação. Vamos falar dos filtros. Então, o que eu tenho aqui em cima? Ali em cima eu tenho filtros, ó, número da remessa, número do lote, órgão estatístico e número do item. O que é o número da remessa? Quando eu estou trabalhando com um mês, ele tem um número. Então, por exemplo, vamos lá, número da remessa, Marquinhos, por favor. Vai lá em número da remessa, no filtro. Número da remessa, 608. Então, esse número 608, ele se refere ao mês de junho de 2015, sempre. Então, quando a gente fala da remessa 608, segundo grau, ela é junho de 2015. E o lote? O que quer dizer o lote aqui? Lote 2. Significa que eu já gerei esses dados e mandei para o TST 2 vezes. Eu já gerei 2 vezes esses dados. Então, eu fiz um lote primeiro dessa remessa 608 de junho. Por algum erro, alguma coisa que eu quis melhorar, eu gerei de novo os dados. Então, na segunda geração, ele pega um número do lote 2. Então, é o lote 2. Eu poderia ter vários lotes. Só que um detalhe, aqui no TST só está com lote 2. Significa que só foi enviado para lá o lote 2. Se eu tivesse enviado vários lotes, eu teria ali os vários lotes para poder validar, para poder olhar. Órgão estatístico. Vamos segundo filtro. Órgão estatístico 999. 999 é o tribunal. Em alguns lugares usa 0. Aqui vocês adotaram como 999. E o número do item. Então, o número do item. Esses são os itens. 2003 é o VAR instalado. 2004 tem todos os itens. Eu posso escolher um item específico. Aí ele vai filtrar e mostrar só o item. Ok? Todos os relatórios, a parte de filtros é exatamente igual. Então, se vocês tiverem que acessar, é exatamente essa maneira. Itens de movimentação processual. Então, vamos lá. Então, casos novos, exceto eletrônicos. 110 processos autuados no mês de junho, nos processos legados aí. Recursos internos, 2 recursos internos. Processos autuados recursais, 110. Então, 110 são recursais. Os originários todos já estão no PJE, né? Então, vocês ainda estão autuando processo no físico aqui? Pois é, mas aqui está constando. Mas aqui está constando. E são recursais. Na corregedoria, pedido de provimento. São os APTs. Então, isso aí são. Ok. Ok, mas estão vendo que interessante? Quando a gente começa a abrir, para ter esse entendimento, vocês têm que ter esse entendimento comum. A gente pode olhar depois esses 110 processos aqui, quais foram, só para ter certeza que são os PPs, o tipo de processo. Pode ser. Aqui é só ligar. Essa remessa aqui que nós estamos falando é do legado. Eu posso trocar lá em cima, ó. Vamos ali, Marco Aurélio. Remessa 608, que é junho. Vamos ver, legado, troca legado. Ó, PJE, agora eu vou pegar PJE. PJE eu tive 789 processos. Mais 270 recursos. Processos pendentes com o relator, 2.378. Casos novos eletrônicos, 789.
Segundo grau. Segundo grau só segundo grau. Ok? Vamos lá, itens de prazo, Marco Aurélio. Vamos dar uma olhada nos itens de prazo. Então aqui tem alguns itens de prazo que são interessantes vocês terem ideia também. Da distribuição até a restituição do visto com o relator. Vocês estão demorando, em média, 199 dias. Nesses 96 processos, teve uma média de praticamente 200 dias. Ou seja, entre distribuiu e foi para o relator para fazer o voto, né? Então, 200 dias. Alguns itens não foram informados. Só um detalhe. Essa média foi apurada em 96 processos, né? Da distribuição até a restituição com o visto do relator. É um prazo razoável para vocês? 200 dias? Entendeu? Aí eu pergunto assim, o que aparece para o corregedor em Brasília? É verdade. Mas e agora? Então, por isso que a gente fala que a leitura desse boletim estatístico, ela tem que ser incorporada à rotina de vocês, igual malote digital, igual e-mail. É uma rotina que alguém, ou todos, de preferência, naveguem no sistema e identifiquem. Aí você fala assim, mas quais são esses 96 processos? Eu vou mostrar para vocês onde é que eles estão. Quais são e quais foram os dias de cada um. O prazo médio de cada um desses processos que apurou essa média. Pode ser que um processo esteja comprometendo esse número. Pode ser que um processo, que não sei quando, que nunca ninguém deu o movimento correto, ele está comprometendo o número final. Então, às vezes, eu tenho que fazer correção em um processo para que a minha média caia para dentro da normalidade. Mas eu preciso identificar isso. A gente tem que ter um senso crítico. Toda vez que a gente for analisar boletim, a gente tem que analisar o dado mesmo, para saber se ele está dentro da minha realidade ou não. Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar então nos relatórios de resumo, que aí a gente vai ver esses itens aqui. Eu costumo dizer assim, esse relatório que a gente iniciou, relatório espelho, na verdade, ele é um boletim estatístico. Ele é o boletim estatístico de antigamente, né? Onde é que estão esses processos? Eu não consigo enxergar eles nos relatórios espelho. Não consigo. Então, ele na verdade é um espelho, como o próprio nome diz, de todos os itens da gestão, seja ele da parte de administrativo ou judiciário. Ele vai mostrar para vocês os itens e os seus valores, tão somente. Então, eu, particularmente, não perco tempo nesse relatório. Salvo se eu quiser ter uma visão geral, navegar rapidinho e tal. Eu prefiro ir direto num resumo, porque eu vou ter esses dados, mas somado a eles, eu vou ter os processos também. Quer dizer, eu ganho tempo, né? Então, vamos lá, Chá. A gente vai em documentos. Eu vou agora em relatórios espelho, resumo. E aí, a gente estava olhando exercício da função jurisdicional. Podemos olhar processos concluídos e não devolvidos. Vou pegar o do relator. Vou pegar o do relator aqui. Vai lá. Só lembrando, antes de você chegar, tá vendo? Que enquanto eu estava na aba de pastas, eu tinha outros desdobramentos. Quando eu cheguei no último nível, ele não me dá mais opção de pasta, aí o próprio relatório.
Aí eu tenho que eleger qual relatório que eu tenho, que eu vou querer, para alimentar aqueles dados, né, que eles vão entrar na caixinha do prompt, o que vocês vão ter que inserir ali em relação ao período de apuração. Vou pegar o primeiro distribuído para o relator.